Esse início de trabalho eu sempre falo assim para a equipe, ofereço essa fala para a equipe, a importância do trabalho na equipe. O importante é estar pertencendo à equipe, porque a equipe tem uma coisa boa, ela sempre tem a atividade, e aquele que tem a atividade, ele mantém-se com o movimento, e com o movimento ele é visto à distância. Quando chega um aprendiz que tem vontade e ele faz o movimento, mesmo ele não ficando nessa equipe, para a equipe que ele for, a aceitação dele na nova equipe vai ser uma aceitação boa. Ele está acostumado com o movimento e ele vai ser beneficiado. O nosso trabalho dá esta importância. Aquele que movimenta é aquele que fica beneficiado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Pensamento. Se a pessoa está trabalhando com ela, querendo algum material dentro dela para continuidade na vida, se essa pessoa vem observando a vida do pai, a vida do tio, a vida do avô, querendo um futuro melhor para ela, ela começa a observar as conversas das pessoas. E com isso ela vai observando que as pessoas para a vida interior não está fazendo um empenho. As reuniões que se fazem, o convívio social, as reuniões após o trabalho, é sempre de uma maneira que não traz nenhuma grandeza para aqueles que reúnem, que convivem, e no outro dia a pessoa fica prejudicada, porque o período que ela tinha para um repouso, para fazer uma observação do dia de trabalho que ela teve, como vai ser melhor o dia do trabalho seguinte, que material que ela vai ter para apresentar na empresa, ela não fez. Ela ficou numa reunião que não trouxe uma grandeza, que não trouxe um crescimento interior, e o que ela ouviu e o que ela falou deixou empobrecida. Não está relacionado a pessoa ter um recurso financeiro ou não ter um recurso financeiro. A palavra empobrecido é a mesma coisa quando um agricultor usa muito o solo para fazer aquele plantio e ele vai tirando da terra todas as propriedades que tem naquela terra e depois aquela terra fica empobrecida. E o empobrecimento que eu refiro aqui é desta qualidade. A pessoa pode ter muitos recursos, mas o jeito que usou aquela terra hoje se encontra empobrecida. Para recompor aquela terra vai gastar muito tempo. E o nosso trabalho está sempre relacionado com a vida interior da pessoa. O empobrecido é a pessoa não ter o material dentro dela para apresentar no dia seguinte, no trabalho que ela tem de sobrevivência, para ela ter uma informação, uma instrução para um colega de trabalho, para um descendente, para um irmão de sangue. A vida de uma pessoa, ela tem que ser mais rica. O rico é sempre tendo uma solução. Formas de pensamento é um descuido que a pessoa tem com ela mesma de não ser assim cuidadosa, ter a objetividade, trabalhar com ela no seu dia a dia, na sua maneira de ser, para ela ficar enriquecida, ter dentro dela essa importância. E ela precisa de fazer esse trabalho. Se ela viu que o pai não teve uma velhice boa, se o tio não teve uma velhice boa, o que eu quero dizer é essa velhice podendo contar com o corpo. E é bem sério mesmo, porque quando a pessoa perde o domínio das funções, perde o equilíbrio físico, porque tem o equilíbrio também durante a vida. Para a pessoa não perder o equilíbrio físico, ela precisa de estar sempre com os seus pensamentos num objetivo. E o objetivo na vida interior de uma pessoa tem que ser o retorno à pátria espiritual, tem que ser conhecendo os ensinos. Se a pessoa durante a vida
não tem esse equilíbrio, não tem esse norte, na sequência dos anos, ela também para de ter o equilíbrio físico. E isso é bem sério mesmo, porque quando a gente conhece uma ou outra pessoa que está sem o equilíbrio físico, que sente tontura, fala-se que o corpo está pendendo para um lado, aquela pessoa que fica assim é muito ruim para aquela pessoa. Cada um tem a oportunidade de ter no futuro uma vida melhor. E essa vida melhor está com as formas de pensamento. As formas de pensamento atuam toda a época na vida da pessoa. Quando a criança é pequena, com os pensamentos dela, ela pede uma caneta para o adulto de uma determinada cor. Ela pede outra caneta de outra cor. O que aquela criança está fazendo é colocando no papel a forma de pensamento que ela estava idealizando. Ela vai fazendo esse trabalho. Nós também vamos fazendo esse trabalho com as formas de pensamento. E aquela criança fica maior e ela pega as coisas que ela tem, os seus brinquedos, e ela vai juntando partes de brinquedo e dá uma nova forma a um brinquedo diferente. Formas de pensamento. Toda época na vida da pessoa, ela tem esta condição de ver como ela quer o seu futuro, qual é o procedimento que ela precisa de ter para ter um futuro melhor. E o futuro melhor da pessoa é ela ficar velha, com saúde, com saber e observando como ela pode ir alinhando o seu corpo. O nosso corpo tem esta condição boa, a pessoa pode ir alinhando. Se ela vai cuidando dos seus pensamentos e ela vai sentindo o seu corpo, ela vai percebendo. E isso é verdadeiro, porque quando uma criança ou mesmo um adulto que ele tem que fazer determinados afazeres e ele está sentado, desalinhado, outra pessoa fala para ele. Quando é criança, aquele tutor faz as observações. Aquele tutor também precisa de entender de alimentos, porque se aquele que está em formação se encontra com uma postura que não dá conta de manter aquele corpo naquela posição que vai possibilitar fazer um trabalho melhor, o alimento que aquele em formação está recebendo está enfraquecido, não está possibilitando que ele fique com um corpo melhor. Então esse adulto também tem a responsabilidade. Depois, numa fase seguinte, a responsabilidade é da própria pessoa. Ela mesma já recebeu lá atrás notificações, informações. Ela agora que tem que fazer o trabalho de sempre tendo esse cuidado com ela mesma. Com os animais, aquele que cria os animais, aquele que tem o trabalho com os animais, ele faz uma observação. E ele conhece cada animal e ele dá àquele animal a carga que aquele animal comporta, dá conta. E às vezes no transporte, aquele animal tem um jeito bom junto à tropa e ele leva aquele animal sem peso. A importância daquele animal junto aos outros pela liderança é muito importante. Então aquele animal vai sem a carga. E aquele tratador, aquele homem que trabalha com aqueles animais, conhecem. Nós, espíritos humanos, somos dotados de mais qualidades. E é nosso dever conhecer o corpo que nós habitamos. Cada um é que tem que ir fazendo essas observações. E essa observação a pessoa precisa de colocar no seu dia a dia. Ela tem que estar ligada com a forma dos seus pensamentos. Hoje, qualquer pessoa pode observar que ela se encontra numa condição que anteriormente ela pensava. Trabalhando naquela empresa, ou fazendo aquele passeio, ou fazendo a compra de algo que ela sempre quis ter aquele algo. Ela hoje realiza aquilo
de um período anterior nas suas formas de pensamento. E as formas de pensamento de uma pessoa tem que estar sempre alinhada com os ensinos, para ela ir tendo esta observação de saber que ela tem vontade de ter determinado objeto e se aquele objeto vai ser bom para a vida dela. Tem esta coisa boa, a pessoa precisa de sentir a forma dos seus pensamentos. Para outras pessoas, para ter um pensamento para outras pessoas, cada um é que tem que ter esse cuidado também. Outras pessoas estão sujeitas a colocar a outra pessoa no primeiro mandamento. E se uma pessoa está dedicando muito tempo para outra pessoa, o tempo dela mesma está vazio, pode fazer falta para ela e ela vir a ficar prejudicada. É ela mesma que tem que fazer essa observação, como ela está dedicando o tempo dela para ela e qual é o procedimento que ela está fazendo para a vida dela ser melhor do que a dos seus ascendentes. Nós temos esta coisa assim, não podemos ser diferente dos nossos pais. É a nossa constituição. E a maneira para um filho melhorar é ele tendo o conhecimento dos ensinos. Não pode ser diferente e ele tem que ter esse trabalho de ir vendo todo o instante, de lembrar lá atrás das observações que ele recebeu na sua formação e ver como ele se encontra agora. E é muito interessante porque com as formas de pensamento de uma pessoa, se ela não está junto com os ensinos, as referências que ela recebeu do pai, da mãe, do tio, hoje na formação dela ou já na fase adulta, ela quer sempre encontrar-se naquela condição que o pai dava a ela todo um tempo disponível e ela vai pensando assim que as outras pessoas se encontram na vida como o pai dela se encontrou, dando a ela todo o tempo disponível. Só que agora é uma outra fase, agora a pessoa é vista conforme ela apresenta, também conforme os anos vêm marcando o seu corpo, porque a gente sabe que o vento marca na vida da pessoa o seu corpo físico, o sol marca e o tempo vai marcando. E a pessoa hoje quer apresentar-se ou quer comportar-se como ela foi no período da infância dela, essa pessoa vai ficar muito prejudicada, porque ela hoje é vista pelo que ela está apresentando, não pelo que ela está imaginando que ela é. Esse cuidado cada um tem que ter. Formas de pensamento é um cuidado que a pessoa tem que ir fazendo todo instante com ela mesma, como ela faz para ela ir alinhando os seus sentimentos e dentro dela ter um material mais substancioso do que somente ter o alimento diário, ter um acúmulo de bens. Esse trabalho é um trabalho interior, cada um tem que ir fazendo essa diferença de todas as coisas. A vida de uma pessoa só tem importância para ela mesma, e isso é verdadeiro. Se ela descuida com os seus pensamentos, ela vai ficar na sequência independente dela, sozinha. Formas de pensamento é muito sério, porque a pessoa tem que ter alguma coisa a mais para a sua vida interior. E se ela quiser no futuro ter sempre o domínio do seu corpo, ela precisa de começar nova. A maneira que uma pessoa sempre tem que ser é a vida inteira, é conhecendo o seu corpo e observando. Para outras pessoas, ela pode fazer o que ela quer. Cada pessoa tem uma resistência, cada pessoa vive com o seu corpo conforme ela acha que está bom. Mas aquele que quer ter alguma coisa a mais, ela tem que ter também o conhecimento dos ensinos e a substância interior dela tem que ser superior. Ela não pode ir conforme o vento vai.
não dá certo. A gente observa assim um colega que se encontra disponível, ele está sempre à mercê daquele que está convidando, ele está sempre disponível. E a vida de uma pessoa é diferente, porque se ela tem a vontade de voltar para a pátria espiritual, ela é que precisa de ter esta clareza dentro dela, de ir observando o que ela precisa, tem que ir vendo como ela arruma o material. Conhecer o seu corpo físico é muito importante. Às vezes a pessoa fala que não fez uma boa digestão. Como é possível, então, uma pessoa colaborar para uma digestão ser melhor? A primeira clareza que tem que ser é selecionar o que a pessoa vai colocar na boca. Tem que ser superior àquele alimento que está apresentando a ela. Ela já tem que ter sentido se aquele alimento vai fazer bem a ela. Não é arrumar depois uma digestão que não foi feita direito. É antes, é não colocando aquele alimento que estão oferecendo a ela como um alimento, mas para aquela pessoa, para aquele corpo, aquilo pode não fazer bem. É a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho com ela. Ela, na vida material, ela tem que ser superior a todas as coisas exteriores. Depois de um período, quando a gente vê assim um tio que ficou sem a saúde e que ficou com o comando de qualquer pessoa, isso a gente conhece, uma ou outra pessoa que se encontra assim. Ele pode ter tido um status na vida social, ter tido um comando, e agora ele se encontra à mercê. E é bem sério mesmo, porque quando a gente vai fazer uma visita a uma pessoa assim, às vezes aquela pessoa se encontra suja. E isso é bem sério. Todo um comando dela agora não tem importância nenhuma. Aquela pessoa normalmente é higienizada, é limpa na hora da visita. Isso é um distanciamento da luz. É o mínimo que a pessoa tem que fazer durante a vida dela, durante toda a sua existência, ter esse cuidado com ela mesma. Das coisas materiais, ela ser superior. E ela ir vendo o material que ela precisa de ir arrumando para o seu retorno à pátria espiritual. Conhecer o livro Na Luz da Verdade e viver de acordo com os ensinos, isso dá à pessoa esta condição. A importância dela com as coisas externas assemelha-se aos animais, mas a vida de um espírito humano é a vida interior, ela tendo esta condição das coisas exteriores ter um grau, e o grau dela ser superior às coisas exteriores. E isso é bem sério mesmo, porque quando, no caso do alimento, tem pessoas que gostam de ter determinados alimentos ou de frequentar determinados lugares, a pessoa ainda se encontra fazendo a refeição e já está falando da refeição seguinte, no lugar que ela quer ter aquela refeição seguinte. Aquele espírito humano, ele não é diferente dos animais. E ele é diferente porque ele tem um raciocínio diferente, maior. Mas no comportamento assemelha-se. E às vezes a gente observa que os animais têm uma coisa boa dentro deles. Se eles têm o zelo com o tratador, ele tem mais consideração do que um ser humano que comporta de qualquer maneira. E aquele tratador dá àqueles animais aquilo que eles precisam, e quando ele solta aqueles animais, os animais ficam nas imediações. E o mais interessante, o mais importante é que aquele tratador dá um nome para cada animal. E quando ele precisa de volta daqueles animais, ele os chama pelo nome e cada um vem. Tem essa importância. O espírito humano é dotado de mais qualidade e ele tem que ser superior a todas as coisas da terra. Quando ele veio para a terra, todas as coisas já se encontravam aqui. Ele vai sair da terra, todas as coisas ficarão. E ele tem que ir vendo que as coisas da terra vai auxiliá-lo no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento. E o amadurecimento de uma pessoa está como ele é.
E essa importância é cada um é que tem que ser. Cada pessoa pode observar que ela conhece uma ou outra pessoa, independente da função que a pessoa tem na sociedade, aquela pessoa apresenta uma consideração. É o valor daquela pessoa, não é pelo trabalho externo, é por ela mesma, como ela se encontra irradiando todo o instante. Cada pessoa precisa de fazer a sua observação, de conhecer o seu corpo e de ser superior às coisas que se encontram na Terra, e vendo como ele faz para ter um corpo físico sadio e arrumando dentro dele as limitações que apresentam. Ser melhor do que o pai é um esforço que cada um tem que fazer. E se a pessoa acha que é mais fácil ser melhor do que o pai, ela engana, porque a gente conhece assim uma ou outra pessoa que tem um descontentamento com o pai e depois a gente vê que na sequência dos anos o comportamento dela com os filhos não é melhor do que o que ela recebeu. E às vezes ela fala assim que não quer que os filhos passem por aquilo que ela passou, mas esse não passar pelo que ela passou, ela tem que ver uma coisa muito importante. Aquilo que fez com que ela ficasse grande dentro dela e tivesse o seu desenvolvimento externo foi o caminho que ela transitou. E o caminho que ela está querendo dar para os seus filhos, muitas vezes é um caminho de tolhimento, não possibilitando que esses filhos fiquem qualificados como ela ficou, ela, a pessoa. Conhecer o livro na luz da verdade e procurar viver de acordo, essa é a maneira que a pessoa vai poder ir confirmando dentro dela a diferença que existe no relacionamento dela com as coisas exteriores. Esse é um trabalho que cada um precisa de ter, conhecer os ensinos e ir vendo como ela pode influir melhor e como ela pode fazer essa condição interna de ser melhor do que o seu ascendente. E a maneira de ser melhor é as formas dos seus pensamentos, de ir sentindo esse jeito que pensa se está um jeito correto. O jeito correto que eu quero dizer é assim, quando fica velho, com muitas décadas, fica difícil de arrumar. Tem até um ditado popular assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas o espírito humano tem uma condição muito boa assim, ele pode ir melhorando, alinhando-se. E essa condição de alinhar-se é um trabalho contínuo. Nós temos que ter esse trabalho contínuo. Se a pessoa faz esse trabalho de ir vendo como ela é, como ela anda, qual a atenção que ela está tendo com os seus pensamentos quando ela está executando o seu trabalho na empresa em que ela tem a função ou o trabalho que ela tem na casa dela, na moradia, porque todas as pessoas sempre têm assim o trabalho de sustento do seu corpo físico e tem também o trabalho na moradia. A maneira que ela está executando, a satisfação que ela tem de conviver com os seus pensamentos, o jeito que ela faz para organizar dentro dela a sequência do trabalho. Cada trabalho, em cada dia, tem uma sequência, não tem a mesma sequência todos os dias. É um trabalho que a pessoa tem que ir vendo como é melhor. E ela precisa de ir dinamizando, ela precisa de ter um tempo disponível para ela. A nossa vida na matéria grosseira, ela passa muito rápido. A gente observando assim um filho, um sobrinho, ou mesmo o irmão de sangue, a gente vê assim que já apresenta com tantos anos. Às vezes a pessoa não constata quantos anos ela tem nesta terra, mas observando assim a vida do filho, do sobrinho, ela vai confirmando que ela já se encontra com muitos anos.
Formas de pensamento é uma maneira que a pessoa tem de trabalhar com ela mesma, o jeito que ela está fazendo para ela ter um material, para ela ficar enriquecida. O que difere um ser humano do outro é esta condição. Aquele que trabalha com ele na sua vida interior e aquele que trabalha na sua vida exterior. Tem que fazer essa diferença. O grau é dentro da pessoa. Às vezes a gente ouve uma ou outra pessoa falar que somos iguais. Somos iguais se aquela pessoa também se encontra esforçando, trabalhando para ela melhorar a sua condição interna, para ela ter a possibilidade de retornar à pátria espiritual. Frequentar grupos não quer dizer que a pessoa está fazendo um trabalho com ela. O frequentar grupos assemelha também a frequentar a família. Se a pessoa é sempre cordata, sempre vai dar certo em qualquer lugar que ela for, ou na família ou em grupo. E se ela trabalha também fisicamente na família ou em grupo, ela sempre vai ter o lugar dela. A nossa vida é interior. Cada um precisa de fazer o trabalho de ver como ele está trabalhando com ele, como ele está fazendo com as tendências. Às vezes a pessoa gosta muito de um filho, de um sobrinho, e quando ele vê aquele filho, aquele sobrinho, já fez uma programação que aquela pessoa nem contava com aquela nova empreita daquele familiar. Aquele familiar faz a empreita assim, de ir para um lugar bem distante mesmo, independente daqueles que ele se encontra. O horizonte dele foi para aquela direção e ele vai embora. E ele vai e não volta. Então, aqueles que tinham aquele sobrinho, aquele filho, com aquele horizonte, sendo o máximo na vida deles, hoje se encontram com as mãos vazias. Que também tem o caso assim dos tutores tolherem o desenvolvimento do filho, do sobrinho, para ele não ter empreita nenhuma, para ele sempre estar à mercê de servi-los. Cada espírito humano tem que fazer esse trabalho de observar que formas de pensamento ele hoje colhe o que ele semeou numa época anterior. A ida de um filho ou de um sobrinho para um lugar distante é porque aquele sobrinho tem dentro dele uma força maior que está desvinculando daquela formação que ele recebeu. E isso é bem importante mesmo. E esse tutor tem que observar que a vida dele, em primeiro lugar, tem que estar o primeiro mandamento. E depois, com o primeiro mandamento, ele vai vendo como ele vai alinhando a sua vida interior, porque na vida exterior ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter a presteza, ele tem que chegar antes um pouco de bater o ponto, porque se ele chega na hora de bater o ponto, ele vai bater o ponto atrasado e numa primeira oportunidade ele é substituído. Então na vida exterior de sobrevivência, ele naquela empresa, ele tem que chegar antes. Ele terá que fazer esse esforço. Na vida interior é da mesma maneira. Ele tem que fazer esse esforço com ele mesmo, de conhecer o livro na luz da verdade, ele vendo como ele alinha todos os dias. O alinhar-se é ir vendo a forma dos seus pensamentos, de ir sentindo como é melhor todos os dias, que ele precisa de fazer, estudar o livro na luz da verdade e ter a bondade com ele mesmo, para ele não ser pego com as mãos vazias no futuro.